Então, as regressões multivariadas, né, elas mostram onde a primeira ordem, a correlação entre o dado experimental e a predição de camada, ela tem um coeficiente de determinação de 0,69, e já na segunda ordem, né, onde leva em consideração interações e parcelas quadráticas das variáveis de entrada e saída, já traz um erro médio quadrático de 0,94. E aí a ANOVA validou, através do teste F, que as variáveis de entrada exercem influência significativa nas estimativas da válvula de saída. Em relação ao modelo de aprendizado de máquina, então foi utilizado no software Orange Datamine, por ser um software visual de fácil aplicação e traz ferramentas bastante intuitivas para replicar o experimento. Então, esse é um fluxograma lá no software Orange Datamine, onde nós entramos com a tabela de dados, selecionamos as colunas que são importantes para o modelo. Por exemplo, a coluna número da corrida não é um dado significativo para as variáveis de entrada. Então, por isso que tem esse processo. A gente fez, a partir das variáveis, as correlações, para entender quais são as correlações entre as variáveis de entrada e a resposta. A partir disso, nós fizemos os treinamentos de 3 algoritmos, os 3 algoritmos linear, regressão linear, como o Porte Gradient Boost, né, na técnica XGBoost. Foi verificado as métricas, onde estão aqui no canto superior direito, onde o Gradient Boost mostrou o melhor desempenho, tendo o menor erro quadrático médio e o maior coeficiente de determinação. Salvamos o modelo do Gradient Boost, então esse modelo foi salvo. Fizemos a predição. A partir da predição, nós fizemos, né, a dispersão XY, e aqui mostra que a relação entre a espessura do experimento e a espessura de camada do algoritmo, ela tem um coeficiente de correlação de 0,99. Então, ele é extremamente forte, a relação entre o experimento e a predição. Em relação à influência dos fatores na espessura da camada de zinco depositado, nós temos aqui uma tabela de correlação, onde mostra a maior correlação entre a espessura da camada e a densidade corrente. Depois segue a espessura da camada e o tempo, e assim a espessura da camada e o zinco já com uma moderada correlação, uma moderada para fraca correlação. O anodo, nós podemos verificar que ele tem uma baixa correlação em relação à espessura da camada de zinco depositada. Aqui é um tema interessante também de trabalho, que é a relação entre as espessuras na alta densidade corrente e na baixa densidade corrente. Então, utilizando os próprios dados do experimento, das medições, existe uma relação que é feita, né, a literatura traz isso, as indústrias de galvanoplastia utilizam essa relação, e essa relação ela traz indicativos sobre o nivelador, né, a quantidade de aditivo nivelador, se ela está adequada, se ela está baixa ou se ela está alta no eletrônico. Porém, quando nós fizemos essa análise de correlação dessa relação entre a espessura da camada em alta densidade e a espessura da camada em baixa densidade, ela mostrou uma relação maior com a variável de entrada zinco. E ela também mostrou uma relação em relação ao nivelador, que é o que a literatura e a experimentação prática, elas utilizam essa relação para verificar o nivelador. E nós enxergamos aqui uma outra correlação que nós não verificamos na literatura. Então, aqui tem mais um espaço de investigação futuro para essa informação que foi achada no trabalho.
Em relação à caracterização visual dos substratos, nós temos aqui uma amostra de uma superfície fosca e não uniforme, depósitos grosseiros na alta capacidade na alta densidade de corrente, onde pode ser verificado aqui no canto inferior esquerdo da amostra, e aqui, né, uma deposição brilhante e uniforme. Né? Esse excesso de deposição ele foi verificado com relação a onde o ânodo de zinco foi utilizado. Ele traz mais essa característica do que quando o ânodo de ferro foi utilizado. Aqui, então, em relação à aplicação do modelo em eletrólito industrial, então aqui no quadro 1, para ilustrar, nós tivemos a preparação dos eletrólitos de laboratório pelo delineamento do experimento, que são os eletrólitos B, C e D, e o eletrólito pego diretamente de um tanque industrial de uma grande indústria de galvanoplastia de Caxias do Sul. Nós fomos direto ao tanque, coletamos uma amostra, que é esse eletrólito A, tanto que ele tem uma coloração diferente dos eletrólitos preparados em laboratório. E com este eletrólito A, nós fizemos também um ensaio de célula de rua, colocamos as variáveis de entrada que nós tínhamos no eletrólito, então foram feitas as medições basicamente aqui de tempo, o tipo de ânodo, a concentração de hidróxido de sódio e de óxido de zinco. Né? Então, fizemos essas medições e colocamos esses dados de entrada no modelo treinado com os eletrólitos preparados em laboratório, e nós chegamos a um coeficiente de correlação de 0,95, mostrando que para um eletrólito industrial colocado na mesma metodologia que foram feitos os treinamentos com eletrólito preparado em laboratório, há uma forte correlação entre a predição experimental e as medições da camada de zinco eletrodepositável. As medições nesses substratos que foram testados com eletrólito industrial também foram realizados por fluorescência de raio-x. Então, quais são as limitações do modelo? O modelo ele contou com 2 níveis para o fator tempo, de 15 e 30 minutos. Então, no processo industrial, há processos com tempos maiores do que 30 minutos, então isso torna uma limitação. A quantidade de amostras que ela foi reduzida, né? Embora ela tenha representatividade estatística, foram feitas amostras em duplicatas, o teste da variância, ela comprovou representatividade estatística, né? Mas mais amostras poderiam contribuir mais para validações. A quantidade de amostra de processos industriais também reduzida, né? Então, tivemos 28 pontos de medição em 14 amostras. Fatores que mantivemos com nível unitário fixo podem influenciar o processo de galvanoplastia, como a temperatura e a agitação do banho. Em processos industriais, alguns processos controlam temperatura e agitação de banho. Nós mantivemos controladas e fixas essas variáveis no processo experimental. Em relação à aplicabilidade do modelo, né, então as empresas dispõem de diversos dados de controle de processos, como a concentração de óxido de zinco e hidróxido de sódio, temperatura, tempo e densidade corrente, porém elas não fazem a relação desses parâmetros de entrada com as caracterizações das peças. Em lotes de produção, isso não é relacionado para a construção de modelos preditivos, não há essa correlação. A aplicação em escala industrial é possível utilizando ferramentas de produção para modelos gerados em machine learning. Né? Então, a Warned Data Mining é uma ferramenta que nós utilizamos para o trabalho, né? Mas com ferramentas de produção é possível utilizá-los em escala industrial. E ferramentas abertas, né? Ela permite hoje, né, uma fácil implementação desses modelos em ambiente de produção industrial. Então, a conclusão é que, fazendo um resumo do todo o trabalho, ele teve o objetivo de desenvolver um modelo de IA para prever a espessura da camada de zinco eletrodepositável. O resultado foi que o zinco apresentou melhor desempenho,
Os modelos gerados, eles têm potencial de otimizar custos, de melhorar a qualidade das peças, redução de tempo e possíveis problemas entre detecção do problema e o que ocasionou o efeito, a redução desse tempo. E saber disso antecipadamente, eu posso tomar uma ação e, com isso, reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência operacional. Então, a possibilidade de prever a espessura, ela contribui significativamente para a melhoria dos processos industriais e a relação da predição, ela é inexistente em boa parte das empresas de galvanoplastia. Inclusive, como uma etapa anterior à revisão da literatura, pude visitar uma série de empresas de galvanoplastia e entender um pouco sobre a maturidade dessas empresas. Inclusive, uma das empresas que nós visitamos, ela tem uma alta maturidade tecnológica, é uma referência em galvanoplastia e tem dados de entrada, mas não correlaciona com as caracterizações que são feitas nas peças para controle de qualidade ou para otimização dos parâmetros de entrada do processo. Então, em suma, esse trabalho contribui para o avanço da aplicação de inteligência artificial em processos de galvanoplastia. Ele oferece uma abordagem inovadora e precisa para a previsão da espessura da camada de zinco em aço de baixo carbono, com o potencial de impulsionar a indústria de revestimento anticorrosivo.